Olá, vamos ao texto? João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito comum no debate teológico, as pessoas acharem assim: ah, só aprende letra, só aprende aquilo que é possível de estudo. E o Espírito Santo lhe diz: o que mais você precisa, além de conhecer a fundo as Escrituras, para manejar bem a palavra da verdade, para livrar as almas do inferno? Nós precisamos da cruz completa de Cristo. Revelação e profecia, mas também precisamos de conhecimento e doutrina, formando a cruz completa de Cristo. Jesus nos recomenda a cada um tomar a sua cruz e segui-lo. A cruz não pode ser capenga, é só uma trave. Eu tenho revelação e profecia, mas eu não tenho conhecimento e nem doutrina. Não, mas então a minha cruz ela é parece um T. Eu tenho a doutrina da minha igreja. Revelação e profecia, doutrina, eu não preciso do conhecimento. A sua cruz está incompleta. A cruz de Cristo é completa. O Evangelho de Jesus confronta um ensino que fala assim, olha, o traje do homem tem que ser diferente do traje da mulher. Isso é um ensino religioso. Se nós estivéssemos na época de Jesus Cristo, nós, homens, usaríamos vestes longas, semelhantes a vestidos. Nós utilizaríamos a barba crescida como um mandamento, porque aquele que não marca a pele também não deve fazer a barba. E aí nós começamos a entrar em pormenores que não são critérios de salvação, mas que se enquadram em coisas que a própria Escritura relata como uma separação entre doutrina dos apóstolos que foram ensinados por Jesus Cristo, que dizem respeito ao Evangelho da salvação, de um outro grupo de ensinamentos que a própria Escritura relata que são doutrina de homens, que na sua grande maioria acarretam prejuízo e colocam peso ao povo. E um terceiro grupo, que é o mais perigoso, que pode estar influenciando esse segundo grupo e contaminando o primeiro, que são doutrina de demônios. Se você sente que você ouve a voz de Deus, e você for honesto com você mesmo, e com todos os que estão aqui assistindo, e de repente até comentar isso abaixo, depois da transmissão, você vai saber que você ouve duas vozes. Você ouve a voz do reino das luzes, mas você também ouve a voz do reino das trevas. E essas duas vozes estão disponíveis. E se você tiver essa capacidade e essa intimidade com o reino das luzes, o reino das trevas vai contaminar a sua mensagem. E em algum momento, a sua boca vai correr o risco daquilo que Jesus falou. De uma boca não pode sair água limpa e água suja. Se Jesus deixou esse ensino, é porque isso é possível. É possível que, na mensagem que eu estou gravando agora, se não for dada unicamente pelo Espírito Santo de Deus, eu vou trazer sementes do joio junto com o trigo. Eu vou trazer sementes de coisas das trevas junto com a semeadura do reino das luzes. E você que está aí do outro lado, está assistindo isso, precisa de uma coisa que está relatado na Escritura, que é o dom do discernimento. Discernimento de espíritos. Porque Jesus confronta os seus discípulos. Ele fala assim, vocês não sabem de que espírito vocês são. Porque vocês mesmos anunciaram agora há pouco a salvação, o reino, vocês expulsaram demônios, e vocês foram lá e curaram os enfermos, e agora vocês se apresentam a mim porque aquele povo não quis ouvir vocês, e vocês querem mandar fogo do céu para consumi-los. Vocês não sabem de que espíritos são. Discernimento de espírito. Quando alguém todo eloquente se apresentar a você, trazendo uma mensagem revelada do céu, tenha dentro de você o discernimento de espírito. Pese, através das escrituras, se aquilo vem do reino das luzes ou do reino das trevas. Porque quando Jesus foi levado para ser tentado, Jesus aplicou o discernimento de espírito quando teve certeza do que acontecia. Você pegar o texto hoje e saber que a tentação de Jesus foi feita pelo espírito maligno, está traduzido, pronto, é só você consumir. Mas e você relatar isso na hora que acontece? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus para ser testado no deserto. Aquela pergunta que veio para ele era do Espírito de Deus ou ela era do reino das trevas para o confrontar? Jesus, com sua sabedoria, com a aplicação do conhecimento, diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha que coisa linda!
venceu a primeira tentação. Depois ele é levado a uma alta montanha. E lhe é dito: precipita-te daqui, porque não está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem e não tropece com o seu pé em pedra? E Jesus, mais uma vez, num período de jejum, de consagração, com o peso humano sobre o seu corpo, sentindo as fragilidades humanas. Naquela hora era o Deus encarnado. Ele era o Deus encarnado, continuando sendo 100% Deus, mas ele era um homem igual a mim e a você, que precisa ter discernimento de espíritos. E ele rebate aquela afronta com: não tentarás o Senhor teu Deus. E por que nas duas primeiras tentações ele não repreende de imediato aquele espírito que estava conversando com ele, que estava trazendo textos bíblicos para ele? Ele rebate a primeira com o texto bíblico e na segunda oportunidade ele é afrontado, ele é questionado com o próprio texto bíblico. Até que chega a terceira grande batalha. E ele é levado ao pináculo do templo e é mostrado todos os reinos, todos os poderes, todas as honras e as glórias desse mundo. E lhe é dito: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus nessa hora ele diz: esse daí não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus pode até ter tentado me testar na primeira ocasião. Na segunda ocasião, ele me testa até mesmo com a própria Escritura, porque eu necessito conhecer a Escritura. Mas jamais o Espírito Santo de Deus me faria a prostrar diante de alguma coisa que não fosse o próprio Deus. Naquele momento, ele repreende Satanás e ele prevalece sobre o espírito maligno. Mas ele era o próprio Cristo. Se ele, sendo o próprio Cristo, teve acesso a mensagens do reino das trevas, que dirá eu e você, que procuramos servir o reino das luzes, que quando vamos ao nosso particular em oração e queremos ouvir a voz de Deus, vários pensamentos nos vêm à cabeça e muitas das vezes nos confortam, nos consolam, e nós levantamos da oração com a certeza que foi Deus que conversou conosco, que foi Deus que nos fez sentir, que foi Deus que nos fez arrepiar. Muitas das vezes pode não ter sido, tomamos a decisão errada, ou propagamos a mensagem de forma errada, e levamos outros a errarem, porque confiam na palavra que sai da nossa boca. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não brinquemos com o texto sagrado, com as coisas santas de Deus, e que só falemos as coisas embasados na palavra de Deus. A palavra alimenta, orienta, consola, conforta, direciona, livra. É uma espada. A palavra é comparada a uma espada. Capacete da salvação, coraça da justiça, escudo da fé, calçado aos pés do evangelho da paz, cinturão da verdade. E a espada do Espírito, e o texto frisa, é a palavra de Deus. Ao longo dos anos, a fé pura, cristalina e verdadeira foi combatida. Homens precisaram defender a palavra de Deus nos tribunais, nas culturas, para que ela chegasse até nós. E aí hoje, alguns grupos se levantam e dizem: não é necessário conhecimento das Escrituras. Tolos, cegos, nus, como diz em Apocalipse. Oxalá você fosse frio para que eu te esquentasse, mas como tu é morno, você quer uma cruz incompleta. Só quero revelação, profecia e doutrina. Eu não quero conhecimento. Tolo, cego e nu. E tendo tardado o esposo, tosquenejaram e dormiram todas. Mas quando foi anunciado, aí vem o esposo. Mas quem que poderia anunciar, aí vem o esposo, se as 10 estavam dormindo e tosquenejando? Você já pensou sobre isso nesse texto? Quem que foi que anunciou que Jesus Cristo estava voltando, se as 10, que alguns consideram que eram como as igrejas presentes, preparando para a vinda de Jesus Cristo? Quem que anunciou isso? Que Deus nos abençoe e bons estudos.